Querido, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Mantenha ela aberta no seu colo e nós vamos ler um pouquinho mais adiante. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Isso. Alguém disse certa vez que as últimas palavras de um homem são as mais importantes da sua vida. Eu não sei se isso realmente é verdade ou não. O que eu sei é que diante de nós, nessa segunda carta, escrita por Paulo a Timóteo, nesses 4 capítulos e nesses 83 versículos, nós encontramos as últimas palavras do apóstolo Paulo. Estas últimas palavras deste homem, deste grande homem de fé, foram endereçadas a Timóteo, o qual ele mesmo, lá na primeira carta, capítulo 1, versículo 2, chama de o meu verdadeiro filho na fé. O meu verdadeiro filho na fé. Para nós compreendermos 2 Timóteo, nós precisamos, antes de tudo, entender o que estava acontecendo e que levou Paulo a escrever essa carta. Nós bem sabemos que nessa altura do campeonato, Paulo já estava numa idade bem avançada, e ele se encontrava preso em Roma, mais especificamente nas prisões ou nas masmorras romanas. A situação de Paulo não era nada boa, e se nós formos olhar 2 Timóteo, nós vamos perceber que ele mesmo deixa claro que a sua situação era muito complicada. Por exemplo, se você ler o versículo 8 do primeiro capítulo, você vai encontrar Paulo afirmando que está em sofrimento. Paulo, encontra-se em sofrimento. Se você ler o versículo 13 do capítulo 4, você vai encontrar Paulo dizendo que ele não tem nada. Os livros não estão com ele, nem sequer a capa que ele usava para se proteger, que ele usava para se cobrir, para dormir, que era um dos bens mais preciosos da época de Paulo, era uma capa que os homens usavam, nem isso ele tinha. E se você ler o versículo 16 do mesmo capítulo 4, ele vai afirmar algo que me deixa muito intrigado, quando ele diz que na primeira defesa dele, do seu julgamento diante do tribunal romano, ele estava só, ninguém dos seus cooperadores estava presente. A realidade é que Paulo encontrava-se preso num dos lugares mais terríveis da sua época. As masmorras romanas eram insalubres, lugares terríveis, lugares que não eram de forma nenhuma dignas de receber um ser humano. E dizia-se naquela época que só tinha um jeito de sair dessa prisão: morto. Ou morria-se pela mão do carrasco, devido a uma sentença de morte, ou morria-se de doença que se pegava dentro dessa própria prisão. Para nós termos uma ideia um pouco melhor do que eram essas masmorras, eu queria lembrar com você daquele filme chamado Conde de Monte Cristo. Quem assistiu aquele filme, O Conde de Monte Cristo? Do homem lá, o espadachim. Você se lembra que boa parte do filme passa-se com ele numa prisão, uma prisão feita de pedras, onde tinha uma porta de madeira, e a única coisa que ele via do mundo exterior, além do que ele estava preso, era uma simples janelinha muito pequena, que ele não conseguia alcançar com a sua mão, era lá do alto da cela. Era o único lugar que ele conseguia ver o sol, era o único lugar por onde entrava a luz, era o único lugar por onde ele tinha uma visão do mundo fora a sua prisão. Assim eram as masmorras e as prisões de Roma, lugares aonde os homens iam para morrerem, ou por doença, ou para serem condenados à morte, e morriam na mão do carrasco. Ali, nesse lugar impensável e tão cruel, encontrava-se então o nosso velho apóstolo Paulo, o maior missionário que o mundo já conheceu, o homem que passou mais de 30 anos da sua vida anunciando o evangelho de Cristo Jesus em praticamente todos os recantos do Império Romano,
nessa altura da sua vida, nessa altura da sua história, esse homem encontrava-se só, cansado, doente e preso. Essa era a situação de Paulo. Essa era a vida de Paulo quando ele escreve a segunda carta a Timóteo. Mas diante da situação de Paulo e diante da carta a Timóteo, eu aprendo uma lição com esse homem. O corpo pode estar preso, o corpo pode ter limitações, o corpo pode estar em sofrimento, mas quando nós cremos em Cristo, o nosso coração e o nosso espírito jamais é aprisionado. Paulo estava num lugar de terrível moradia, encontrava-se preso, solitário, doente, fraco, velho, impossibilitado de muitas coisas, mas o seu espírito estava livre, o seu coração em Deus estava livre, e isso o motiva a escrever essa segunda carta. E nós precisamos aprender uma grande lição aqui. Não importa o que os homens e o mundo façam com os cristãos, eles jamais conseguirão apagar a chama de Deus que queima nos nossos corações. Não há prisão que possa impedir um cristão de anunciar o Evangelho. Não há sofrimento que possa barrar um servo de Deus de sentir-se livre pelo Espírito do Senhor. Paulo estava preso, mas era livre em seu espírito, era livre em seu coração. E o velho apóstolo Paulo era um homem muito sábio, e além de muito sábio, era um homem de grande intimidade com Deus. E sabendo ele que não sairia vivo daquela prisão em Roma, porque isso ele nos orienta no capítulo 4, versículo de número 6 ao 8, quando ele fala aquela famosa frase que todos nós conhecemos: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, eu vou para a glória, né? Sabendo ele que não sairia daquela prisão, ele se põe a escrever a Timóteo, porque Paulo, mesmo preso, mesmo só, mesmo doente, mesmo sofrendo, tem uma preocupação no seu coração constantemente. E a segunda carta de Paulo a Timóteo é a preocupação desse homem que mesmo nos últimos instantes de vida mantém-se ligado a Deus. E nós poderíamos concluir sem sombra de dúvidas que a grande preocupação de Paulo, ou o que levou Paulo a escrever 2 Timóteo, o que motivou o seu coração a escrever essa carta, mesmo estando em prisões, mesmo estando doente, mesmo estando só, era o Evangelho. O Evangelho. Paulo estava profundamente preocupado com o Evangelho e como esse seguiria adiante devido às grandes perturbações e às grandes perseguições que estava sofrendo. Paulo não estava preocupado com ele. Paulo não estava angustiado pela sua velhice, pelo seu sofrimento, pela sua dor, pelo seu castigo, de forma nenhuma. Paulo estava preocupado com o Evangelho e de como esse chegaria aos ouvidos daqueles que ainda não conhecem a Cristo. O tema central de 2 Timóteo é o Evangelho. Se nós formos olhar detalhadamente, cada conselho que esse velho apóstolo dá ao seu sucessor está impregnado do Evangelho. Cada exortação que ele faz é referente ao Evangelho. Toda a carta de 2 Timóteo é baseada em cima de uma questão apenas: o Evangelho. E nós muito bem podemos estudar essa carta de 2 Timóteo olhando esse tema central de Paulo em 4 exortações. Paulo dá uma exortação a Timóteo em cada capítulo dessa carta, todas sobre o Evangelho. Primeiro capítulo, Paulo exorta Timóteo a guardar o Evangelho.
Segundo capítulo, Paulo exorta Timóteo a sofrer pelo Evangelho. Terceiro capítulo, Paulo exorta Timóteo a permanecer no Evangelho. E no quarto capítulo, Paulo exorta Timóteo a uma questão muito profunda e verdadeira: pregue o Evangelho. E a partir de hoje, então, eu queria convidar você a estudar essa segunda carta de Paulo a Timóteo pelo viés dessas 4 exortações: guarde o Evangelho, sofra pelo Evangelho, permaneça no Evangelho e pregue o Evangelho. E hoje, o nosso material de reflexão é o primeiro capítulo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim o apóstolo Paulo: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Primeira exortação de Paulo a Timóteo, primeira exortação de 2 Timóteo para mim e para você é simples, mas real e profunda: guarde o Evangelho. E antes de mais nada, é preciso entender que esse guarde o Evangelho ao qual Paulo está exortando Timóteo, não é no sentido de pegar o Evangelho e escondê-lo, não é no sentido de pegar alguma coisa, guardar, trancafiar e deixar lá, não, é no sentido de proteção. Proteja o Evangelho, zele pelo Evangelho, cuide do Evangelho, guarde o Evangelho. E aqui eu queria fazer uma pergunta para você. Você hoje, ao longo da sua história como cristão, você tem guardado o Evangelho? Você tem zelado pelo Evangelho? Você tem cuidado do Evangelho? Guarde o Evangelho. E para entender melhor toda essa situação, eu penso que nós devemos fazer algumas perguntas a esse capítulo 1 de Timóteo. A primeira delas é a seguinte: por que Timóteo deveria guardar o Evangelho? Por quê? Pastor, por que eu tenho que me preocupar em zelar pelo Evangelho? O versículo 8 traz uma grande luz sobre essa questão. Leia comigo. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. É bem sabido que Paulo estava preso em Roma devido à maluquice de Nero. Todos nós sabemos que Nero, num determinado momento do seu reinado, taca fogo em Roma. Dos 14 bairros de Roma, 10 são completamente destruídos pelo fogo. Os 4 bairros que sobram são densamente povoados por judeus. Nero coloca a culpa do incêndio nos judeus e começa uma perseguição aos judeus e aos cristãos. Paulo e Pedro são presos nessa perseguição. Paulo se encontra nas masmorras de Roma porque Nero o prende. Nesta época, a perseguição aos cristãos chegou num nível inimaginável. Os historiadores dizem que faltou madeira em Roma para construir cruzes, para crucificar cristãos que eram crucificados e pendurados à beira das estradas que chegavam a Roma. Quem era cristão perdia todos os seus bens, todos. Era preso. Muitos e muitos cristãos eram jogados no Coliseu para que os bichos devorassem, para que os gladiadores matassem. Outros eram empalados e derramados sobre eles óleo, pendurados nos jardins do palácio e no meio da cidade, e ao anoitecer se tacava fogo nessas homens e mulheres para que servissem de tocha para iluminar a noite de Roma. Muitos cristãos eram mandados para as galés romanas, aqueles barcos, e morriam na escravidão, sendo chicoteados, remando dia após dia, em condições inimagináveis. Muitos tornavam-se escravos,
eram castigados, levados aos mais longínquos cantos do Império Romano para trabalhar, trabalhos forçados como cristãos, como escravos, para produzir riqueza e armamento para o império que os torturava. Nos dias da prisão de Paulo, foram os dias onde os cristãos morreram aos seus milhares. Ser cristão nessa época em que Paulo escreve 2 Timóteo, era assinar uma sentença de morte todos os dias, e como se isso não fosse o bastante, a igreja estava sofrendo com as heresias que brotavam de dentro da igreja e tentavam destruí-la. Como nós estudamos algum tempo atrás na primeira carta de João, o gnosticismo era muito forte nessa época e estava ameaçando destruir o cristianismo de dentro para fora. Então imagine comigo o cenário: Paulo, o grande missionário, o homem chamado por Deus para levar o evangelho aos gentios, o homem que pregou e fundou a igreja em quase toda a extensão do Império Romano, encontra-se preso, a igreja encontra-se perseguida, sendo morta, sendo dilacerada pelo Império Romano. E se isso não bastasse, dentro da igreja, no seio da igreja, surgem heresias que vêm perverter o coração dos irmãos e afastá-los de Deus. Só por esse panorama nós entendemos por que é que o coração de Paulo estava apertado, e nós entendemos por que que Paulo escreve 2 Timóteo, e o tema é o Evangelho. Era preciso defender o Evangelho, porque este passava por dias tenebrosos, porque a igreja passava por dias escuros, enfrentava inimigos fora e dentro. Esses dias da prisão de Paulo foram dias determinantes para que o cristianismo continuasse ou acabasse de vez. Os inimigos vinham de todos os lados, os problemas estavam em todos os lugares, e Paulo, um dos maiores líderes do cristianismo, estava preso. Por isso que sua orientação a Timóteo era: Timóteo, defenda, guarde, zele, proteja o Evangelho. Nós bem sabemos que Deus não precisa de nós para tal tarefa. Ele é suficientemente poderoso e sempre o será para guardar a sua palavra, o seu Evangelho, enquanto o mundo for mundo. Mas Paulo está falando de uma questão mais prática. Paulo está dizendo assim: Timóteo, se você viver o Evangelho, se você guardá-lo em seu coração, se você zelar por ele na sua vida, você continuará sendo luz em meio às trevas, você continuará sendo boca de Deus, ainda que todos os outros se calem. Guarde o Evangelho, Timóteo, guarde o Evangelho. Nos momentos em que o cristianismo, em que o Evangelho do Senhor Jesus é atacado, é provocado, é confrontado, é fundamental que homens se levantem para defendê-lo. É fundamental que homens e mulheres de Deus se levantem para vivê-lo verdadeiramente, para serem luz em meio às trevas, para que aqueles que atacam, para que aqueles que não sabem o que fazer vejam que não importa o que aconteça, nós permanecemos firmes no Senhor. É necessário, é fundamental que nós guardemos o Evangelho. Nós não podemos aceitar que o Evangelho seja confrontado e nós passivamente abaixarmos a cabeça. Nós não podemos aceitar que num país como o Brasil crie-se uma campanha diabólica de afronta aos valores do Evangelho em qual nós cremos, e nós nos pegarmos sendo cúmplices dessa campanha. Pastor, como assim? Simples, vou lhe dar uma explicação. Se você apoia empresas ou pessoas que lutam contra os valores cristãos, você luta contra o Evangelho.
Você não está guardando o Evangelho, você está oferecendo o Evangelho de bandeja para o inimigo e para todos aqueles que querem abatê-lo. Hoje, 2 Timóteo é mais atual do que nunca foi em nossas vidas do Brasil, pois hoje nós sofremos afrontas e perseguições, calúnias, e tem se levantado uma grande campanha contra os valores do Evangelho na nossa nação, e parece que agora nós estamos acordando. Por quê? Porque precisamos guardar o Evangelho, não podemos aceitar passivamente que pessoas se coloquem afrontando o Evangelho, querendo destruí-lo, e nós patrocinando tal ato. Patrocinando. Não podemos aceitar políticos que façam afronta ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Nós somos chamados a guardar o Evangelho. A guardar o Evangelho. O ano que vem nós temos ano de eleição. E o ano que vem, eu e você que somos cristãos, vamos ser postos à prova diante de Deus, não diante da igreja, diante de Deus. E nós vamos precisar nos posicionar diante do Senhor. Se nós somos a favor dos princípios do Senhor, ou se nós estamos brincando de ser cristãos. Porque o ano que vem, centenas de candidatos vão bater a minha porta, a sua porta, a porta da igreja, as nossas televisões, e todos eles muito bem vestidos, todos eles falando muito bem, e todos eles com aparência de santos, de cordeirinhos. E nós precisamos estar muito atentos, para não ajudar a eleger alguém que queira derrubar os princípios pelos quais nós vivemos. É preciso estar atento. Assim como Paulo e Timóteo enfrentavam grandes dificuldades, às vezes nós não percebemos, mas hoje o Evangelho que nós amamos e pelo qual nós vivemos tem sido afrontado diariamente, principalmente pela televisão, principalmente. E nós muitas vezes damos audiência para que essas empresas manchem, chacotem, brinquem e ofendam o Evangelho pelo qual eu e você fomos chamados a morrer. Guarde o Evangelho. Timóteo, guarde o Evangelho, zele pelo Evangelho, proteja o Evangelho, viva o Evangelho, seja luz em meio às trevas, seja boca de Deus, ainda que todos se calem. Nós somos chamados para isso. Na Idade Média, comemoramos recentemente a Reforma Protestante. Na Idade Média, a situação descambou de tal maneira que já não se tinha mais esperança, e Deus levantou alguns homens como guardiões do Evangelho, e esses homens se levantaram dando um basta naquela loucura que estava acontecendo, e por isso nós estamos aqui hoje. Dentre eles, Martinho Lutero, que todos conhecem, o mais conhecido de todos. Esse homem era monge católico, professor, mas um dia ele entendeu que toda a sua vida, que todas as suas crenças religiosas na igreja a qual ele estava eram erradas diante da palavra de Deus. Ele se escondeu? De jeito nenhum. Ele se levantou. Ele se calou? De forma nenhuma. Ele gritou. E o rebuliço foi tão grande, que hoje nós podemos abrir as nossas portas e pregar o Evangelho de Jesus, porque alguns homens, quando o Evangelho foi afrontado, quando o Evangelho foi questionado, se levantaram como luz em meio às trevas, como boca de Deus, e disseram: não, não, os nossos princípios para nós são sagrados, e é por eles que nós vivemos, é por eles que nós lutamos, e são por eles que nós morremos. E tem uma frase de Lutero que me encanta, quando ele diz assim: é muito melhor ser dividido pela verdade do que ser unido pelo erro. É muito melhor ser dividido pela verdade do que ser unido pelo erro. Guarde o Evangelho. Você é um defensor do Evangelho. Você é boca de Deus.
é luz do Senhor nessa terra. Guarde o Evangelho. Não aceite passivamente que os princípios que regem a sua vida sejam manchados, destruídos por artimanhas de Satanás, que quer prejudicar não apenas a igreja, mas o mundo todo. Guarde o Evangelho. Guarde o Evangelho. Segunda pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte: tudo bem, nós devemos guardar o Evangelho, mas o que é que caracterizava Timóteo, ou o que é que capacitava Timóteo para ser um guardião do Evangelho? O que fazia com que aquele homem tinha condições suficientes para guardar algo tão fantástico quanto o Evangelho? E o versículo 4 ao versículo 7 me dá uma luz muito clara de quais eram as características, ou por que Timóteo era capaz de guardar o Evangelho. Vamos ver comigo, versículo 4 ao 7. Lembro-me de suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição de minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo via em Timóteo um verdadeiro cristão. Sua fé era viva, fora provada e tinha evidências de autenticidade. Paulo diz assim: eu tenho certeza que essa fé habita em você, não só na sua avó e na sua mãe. Não era apenas isso, mas o versículo 7 nos dá a entender claramente que Timóteo não apenas tinha uma fé viva, mas também fora chamado por Deus para ser liderança da igreja do Senhor. Mas o que me encanta em Timóteo, o que me encanta nessa história toda, é olhar e perceber que tudo começou porque uma senhora, uma avó e uma mãe creram em Jesus. Paulo é enfático em dizer: uma fé que habitou em sua avó, que habitou em sua mãe e que eu tenho certeza que habita em você. Isso é de uma riqueza extraordinária. Eu não sei se você sabe, mas você que é pai, você que é vó, você é o grande missionário de Deus para a vida dos seus filhos, dos seus netos. Não sou eu. Não sou eu, é você. Você é a boca de Deus na sua casa. Você é a luz de Deus na sua família. É em você que os seus filhos vão olhar e se espelhar. E eu acho fantástico, porque John Stott, comentando esse texto, e ele é um dos grandes eruditos bíblicos, ele diz que ninguém pode herdar a fé de seus pais do mesmo modo como herda traços de personalidade, mas uma criança pode ser conduzida à fé pelo ensino, pelo exemplo e pelas orações dos pais. O que esse comentarista está dizendo é o seguinte: não é porque você é crente que o seu filho vai ser crente. Ele está dizendo o seguinte: se você é crente, seu filho será crente se você pregar para ele, se você der exemplo a ele, se você orar por ele. Não há missionário maior para os seus filhos do que você. Deixa eu te dar um dado agora. Você sabe que 85% das pessoas que são cristãs se convertem entre os 4 e os 14 anos de idade. 85%. Ou seja, o ministério mais importante de qualquer igreja é aquele lá. É o ministério infantil. 85%. As crianças não são o futuro da igreja,
elas são o presente da igreja. Elas são o agora da igreja. Porque se nós não investirmos agora, o futuro não chega. Os seus filhos precisam ouvir da sua boca e precisam ver em você o exemplo de fé, de amor a Deus que eles precisam viver. Paulo viu isso em Timóteo, na mãe de Timóteo e na avó de Timóteo. Olha que coisa extraordinária, uma família inteira marcada pelo poder de Deus, porque alguém entendeu que era a boca do Senhor e que precisava pregar aos seus. E aqui eu queria fazer uma perguntinha para você, bem rápida. Você tem pregado aos seus? Você tem falado de Jesus aos seus? Você tem testemunhado de Jesus aos seus? Porque você sabe que na igreja todo mundo é santo, em casa não é bem assim. Só que agora deixa eu dizer para você, o que funciona em 99% dos casos não é na igreja, é na mesa de jantar da sua casa, é na televisão na sua casa, é no sofá, é no trajeto da igreja para casa. É ali que o seu filho, é ali que os seus filhos, que a minha filha vão ver se o que nós fazemos aqui de domingo brota do nosso coração ou se é uma religião que a gente tem e não sabe por que faz. E se nós desejamos que os nossos filhos amem a Deus e vivam com o Senhor melhor do que nós, então nós precisamos pregar, orar e testemunhar. O que caracterizava Timóteo a ser um guardião do Evangelho era porque esse homem simplesmente era um cristão verdadeiro. Todo cristão verdadeiro é e deve ser um guardião do Evangelho, porque todo cristão verdadeiro tem em seu coração a presença do próprio Deus. Lembra do finalzinho do versículo 14 que lemos no começo? Guarde o Evangelho no poder do Espírito Santo. Se você é cristão, se Deus habita em você através do seu Espírito Santo, você é um guardião e você tem capacidade para zelar pelo Evangelho. E você deve zelar pelo Evangelho. Timóteo não tinha uma fé fingida, Timóteo tinha uma fé viva. E eu me encanta a posição de Paulo ao analisar a fé de Timóteo. Porque você sabe que hoje nós estamos no tempo do não julgueis, não olhais, não fazeis nada, seja passivo e deixa as coisas ir pelo ralo abaixo. É politicamente incorreto, é politicamente errado hoje você questionar a fé de alguém. Onde já se viu tal feito? Hoje tudo é errado, na verdade. Agora eu fico impressionado porque Paulo escreve a sua carta e ele faz questão de dizer: eu vi a sua vida, Timóteo, e eu sei que você é cristão de verdade. Eu sei que a sua fé não é fingida, diz ele. Não é fingida, é uma fé verdadeira. Como é a sua fé? Como é a sua fé? Será que as pessoas podem olhar para mim e para você e dizer assim: eu sei, Carlos, que a sua fé não é fingida, eu sei que você é um cristão verdadeiro? Ou será que as pessoas olham para nós e não têm o que dizer, ou digam coisas que nós não gostaríamos de ouvir? Mas uma coisa é certa, nós precisamos cuidar da nossa fé e cuidar da fé dos nossos irmãos. Isso não é cuidar da vida dos irmãos, é cuidar da fé. Zele pelo seu irmão. O segundo mandamento mais importante é amar o seu próximo como a ti mesmo. Se você ora por você, ore pelo seu irmão. Se você se preocupa com você, preocupe-se com o seu irmão, zele por ele, ajude-o nos momentos de fraqueza, fortaleça-o, incentive-o, para que ele seja muito maior do que você já foi alguma vez na vida, para que nenhum de nós tenhamos uma fé fingida. O que é uma fé fingida? É uma fé de conveniência. Enquanto as coisas estão boas para mim, eu estou bacana na igreja.
Se Deus está me abençoando, está legal. Se eu não estou doente, está legal. Se a pregação de domingo é bacana, está legal. Agora, se o negócio começa a ficar ruim, aí não, né? Entendeu? Estou doente, orei, Deus não me curou, o que é isso? Eu não fui curado por Deus, onde já se viu? Não vou na igreja, estou brabo, Deus não me curou. Ué, que fé é essa? Que fé é essa? Se Deus fosse curar todo mundo, Jesus nunca voltaria, porque ninguém ia morrer. Não voltava. Se Deus fosse dar prosperidade e riqueza para todo mundo, o mundo ia ser o negócio mais horrível que existisse na face da terra. Se ninguém tivesse sofrimento nessa terra, o sacrifício de Cristo não tinha valido nada. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Uma fé fingida é uma fé de conveniência. Quando as coisas estão boas, eu estou grudado em Deus. Quando as coisas apertam, eu desgrudo e vou embora, com um beiço, brabo e chorando. Agora, perceba uma coisa: ninguém com fé fingida adentrará os portões da eternidade. Porque uma fé fingida não é uma fé em Cristo, é uma fé em bênçãos. Não é uma fé de amor, é uma fé de interesse. E uma fé de interesse, uma fé de bênçãos, ela não abre as portas da eternidade. O que abre os portões da eternidade é uma fé como a de Timóteo, que crê em Jesus, ainda que tudo ao seu redor esteja desmoronando, e que se mantém firme nos princípios de Deus, ainda que a sua própria vida esteja uma grande, terrível e grande sofrimento e confusão. Creia em Jesus. A sua fé, a minha fé, precisa ser robusta, precisa ser palpável, precisa ser adulta. E para que ela seja robusta, para que ela seja palpável, para que ela seja adulta, nós passamos por problemas. Pois são os problemas que nos ensinam que nós dependemos exclusivamente de Deus, e não do que temos aqui ou do que podemos fazer pelas nossas próprias mãos. Uma fé robusta. O que caracterizava Timóteo para ser um guardião do Evangelho era porque ele simplesmente era um cristão. Simples assim. Aonde você está, você é um guardião do Evangelho. Aonde você está, você deve zelar pela palavra de Deus. Eu lembro de um dia que eu estava jantando ou almoçando na casa da minha mãe, e os meus irmãos, eles não são cristãos. E eu sou brincalhão, sou sarrista, eles são piores ainda. E nós estávamos conversando e o assunto descambou para o lado evangélico, igreja e coisa arada. E eles começaram a falar um monte de coisa, e eu quieto. E de repente eles começaram a falar: esse negócio de igreja não serve para nada, esse negócio de igreja só tem ladrão, só tem sem vergonha, gente não paga conta, esse negócio de igreja é só uma mentira e tal. Daí eu disse assim: escuta, mas você está olhando o quê? Daí o meu irmão mais velho disse assim: não, todo mundo que eu conheço na igreja é sem vergonha, não paga conta, trai a esposa e tal. Eu disse: peraí. Eu disse assim: quando é que você viu eu negar uma conta? Quando é que você viu eu trair minha esposa? Quando é que você viu eu fazer alguma coisa que desabone o Evangelho ou a igreja? Tu eu não vi. Eu disse: então olha para mim, não para os outros. Olha para mim. Olha para mim. Não precisa olhar para os outros, olha para mim. Olha para mim. Você é um cristão, você é um defensor do Evangelho. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem as maiores asneiras do Senhor que morreu pela nossa vida. Nós damos o sorrisinho amarelo, abaixamos a cabeça e saímos de lado. Não é assim. Eu não estou dizendo para nós arrumarmos briga, não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos deixar muito claro: eu, Cristiano Poleto, sirvo ao Deus vivo, Jesus Cristo. Eu creio em seus princípios, por eles vivo e morro, e não abro mão disso. Seja para quem for, e no lugar que for, na situação que for. Você deve zelar pelo Evangelho, pois o Espírito de Deus habita em você. Então você tem características suficientes para zelar pelo Evangelho. Terceira e última questão para entendermos essa situação de Timóteo.
Por que Paulo considera o Evangelho tão importante ao ponto de ser o tema central das suas últimas palavras? Pense comigo, Paulo estava à beira da morte. Nós não sabemos de mais nenhuma carta que Paulo enviou. Talvez Paulo pudesse escrever outras coisas. Talvez Paulo pudesse escrever a Timóteo assim: puxa vida, Timóteo, ore por mim, estou sofrendo. Ou olha, Timóteo, eu gosto muito de você, olha, dê saudações aos meus parentes, olha, dê notícias a fulano e a Beltrano, porque eles não sabem onde eu estou. Talvez Paulo pudesse dizer assim: olha, peça perdão para fulano, porque talvez errei com ele. Nada disso. Paulo não se preocupa com nada disso. Paulo se preocupa com o Evangelho. Por quê? Por quê? Por que Paulo considerava o Evangelho algo tão importante a ponto de ser o único tema das suas últimas palavras? Versículo de número 9 e 10 nos dão uma luz muito clara a esse respeito. Diz ele assim, para entendermos melhor, vamos ler do 8, que nós pegamos o contexto. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Nesses pequenos mais precisamente nesses pequenos 2 versículos, o 9 e o 10, Paulo nos dá uma grande lição sobre o Evangelho. Ele nos fala o que é o Evangelho, ele nos fala como o Evangelho funciona, e ele nos explica o que o Evangelho faz por nós todos. E quando nós entendemos isso, nós descobrimos por que Paulo considerava o Evangelho tão importante para ser a razão das suas últimas palavras. Em primeiro lugar, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Versículos de número 9 e 10, até a parte A do versículo 10, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. O Evangelho é Cristo, o Evangelho é Jesus, sua ação em nosso favor. Não há definição melhor de Evangelho do que Jesus Cristo. O seu sacrifício por nós, os seus ensinamentos, isso é o Evangelho. É nisso que cremos, é por isso que vivemos, e é com isso que tomamos decisões e enfrentamos a vida. O Evangelho é a pessoa de Cristo, os seus ensinamentos e o seu sacrifício por nós. O Evangelho não é algo criado da mente de alguém, é a revelação de Deus ao homem. E não há revelação maior de Deus ao homem do que o próprio Deus fazendo-se homem e habitando entre nós, falando conosco, vivendo as nossas dores, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, mas vencendo. O Evangelho é Jesus. E quando o mundo, quando Satanás ataca o Evangelho, eles estão atacando Jesus. O mesmo Jesus que morreu por mim e que morreu por você. O mesmo Jesus que intercede por mim e por você diante do trono de Deus. O mesmo Jesus que verteu o seu sangue, pelo seu sangue vertido, os nossos pecados são perdoados. O Evangelho é Cristo, é os seus ensinamentos, é o seu sacrifício, é Deus se revelando ao homem. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é igreja,
não são paredes, não são usos e costumes, não são tradições, nada disso se compara à pessoa de Cristo, aos seus ensinos, ao seu sacrifício, à sua vitória. Isso é o Evangelho. Como que esse Evangelho funciona? Versículo 9, funciona através da graça de Deus e da ação direta do Pai. Diz Paulo que fomos chamados por uma santa vocação, de que Deus em sua graça, que é o próprio Cristo, fez em nós. O Evangelho funciona porque Deus, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, toca no coração do perdido, salva e restaura o ímpio. Funciona porque todo dia Deus nos perdoa, todo dia Deus derrama misericórdia sobre a nossa vida, todo dia Deus fala conosco, todo dia Deus nos orienta. Funciona porque Deus é o Senhor, o planejador e o executor do Evangelho. É assim que ele funciona, não depende de mim, não depende de você, não depende da igreja, é Deus quem faz, é o Espírito de Deus quem age, é Ele que toca os corações, é Ele que permite que todas essas coisas sejam feitas e faz tudo isso segundo a sua vontade, segundo a sua direção, segundo os seus recursos, segundo a sua própria ação direta. O Evangelho funciona dessa maneira. Deus está conosco e todos os dias opera em nossa vida, ainda que em muitos momentos sejamos teimosos o suficiente para em certas horas confrontar o próprio Deus que fala ao nosso coração. O Evangelho é operado pelo Senhor. Se dependesse de nós, nós jamais, em hipótese alguma, enquanto o mundo for mundo, conseguiríamos nos achegar ao trono da graça do Eterno. Mas Ele vem até a miséria da nossa vida, Ele nos pega, Ele nos sustenta, Ele nos limpa, Ele nos revigora, Ele nos dá uma nova expectativa de vida. Isso é graça, isso é a ação direta de Deus. Foi Ele que prometeu Jesus lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Foi Deus que falou à serpente: o descendente da mulher lhe pisará a cabeça. Adão não pediu isso, Eva não pediu isso, foi Deus quem operou o Evangelho, e é Deus quem opera o Evangelho em nossas vidas. Ele funciona. E funciona porque não é meu, funciona porque não é seu, funciona porque não é de uma instituição, funciona porque vem direto do próprio Deus. E por último, o que é que esse Evangelho, que é Cristo, o que é que esse Evangelho, que funciona pela ação direta de Deus, faz na prática, na minha e na sua vida? Versículo 10, parte B. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. O que é que Ele faz por nós? Ele faz por nós aquilo que nenhum homem na face da terra pode fazer por si mesmo, aquilo que nada nesse mundo pode fazer a não ser o próprio Deus. Ele abre as portas da eternidade para que nós possamos passar. É Jesus que nos garante o céu. Não sou eu, não é o meu comportamento, não é a minha dedicação, não é o meu empenho, é Cristo, o meu Senhor. É Ele que anulou a morte na minha vida. É Ele que reviveu o meu e o seu espírito. É Ele que permite que quando os nossos olhos se fechem nessa terra, se abram na eternidade. O Evangelho faz por nós algo que jamais nós poderíamos fazer. Ele nos salva, Ele nos dá uma nova vida, Ele nos transforma. Eu nunca vi ninguém transformar a sua própria história sem que Deus o tocasse. Nunca.
Agora, eu já vi centenas e milhares de pessoas que são completamente outros, mas depois de terem sido tocados pelo poder de Deus. O próprio Paulo é o grande exemplo disso. Paulo foi o grande perseguidor da igreja, perseguiu cristãos, matou cristãos, perseguiu a igreja, torturou a igreja. Um belo dia, a caminho de Damasco, Jesus o confronta e Paulo entrega a sua vida a Cristo. Aquele que perseguia torna-se missionário, aquele que odiava torna-se semeador de amor. Só Deus pode transformar vidas, e isso ocorre através do Evangelho. Guarde o Evangelho, porque não há nada mais precioso na vida de um homem do que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é pelo Evangelho, pelo próprio Senhor Jesus, que nós podemos ter vida, vida eterna, nova vida, sermos novas pessoas e desfrutarmos daquilo que a palavra chama de vida abundante diante de Deus. Mas tudo isso por causa do Evangelho. Não é por sua causa, não é por minha causa, não é por causa da igreja, não é por causa de programa nenhum, não é por causa de sistema nenhum, é por causa do Evangelho. E esse Evangelho precisa ser guardado por mim e por você. Eu não posso tratar o que Deus fez e faz na minha vida como mais alguma coisa, ou como qualquer coisa. É necessário que seja o principal, sempre, todo dia, em todos os momentos, sempre e sempre. Guarde o Evangelho. Queria que você fechasse os teus olhos.